Fala fiel, mais um vídeo aí no canal. Vamos trazer a cobertura aí da coletiva do VP, né? E falar um pouquinho desse caso Yuri Alberto aí, como é que tá as negociações, né? Tudo que eu vi aí de informação dos veículos de comunicação aí, independentes do Corinthians, né? Mas enfim, né? Vamos falar primeiro da coletiva do VP, o que ele disse aí. Tem algumas coisas importantes que ele falou. E também dessa questão do Yuri, né, cara? Para começar, o primeiro tema da coletiva do VP, ele falou sobre a arbitragem, né? Que foi uma arbitragem que ele classificou como antiga, né? Onde o juiz conversa muito e tal, né? E foi realmente uma péssima arbitragem do Flávio de Souza, né? Uma parada assim, nome do árbitro lá. O segundo tempo foi perfeito pro Santos, né? Porque assim, o Corinthians estava muito melhor que o Santos com as substituições que ocorreram. Como eu disse até no pós-jogo, né? Eu acho que daria pro Corinthians vencer aquela partida no segundo tempo, né? Mas o que o Santos comeu de tempo com fazendo cera e que o juiz foi omisso ali, né? Não aplicando os acréscimos corretos, enfim, né? Permitindo tal lentidão na partida foi absurdo, né, cara? Então, enfim, o VP reclamou, né? É, dessa questão da arbitragem, que realmente foi horrorosa, né? Outro assunto também foi a questão do Queiroz, ele deu uma lamentada, né? Sobre a lesão do Queiroz. Os próprios jogadores da zona mista também todos demonstravam bastante preocupação com isso, né? Todos tocaram no assunto, o próprio Fábio, o Rony, o Raul Gustavo, né? Que passaram por lá e deixaram alguma coisa registrada, né? Falaram alguma coisa. Ainda não saíram os exames, inclusive falando disso, né? Parece que ele fez os exames hoje. E ele ainda é opção pro jogo contra o Boca, né? Vai ter mais resultados amanhã, né? Então os exames foi hoje, capaz de ter os resultados amanhã e ver como é que ele tá, né, pro jogo, né? Vamos aguardar, né? Mas enfim, ele achou que o Santos foi relativamente melhor no primeiro tempo, realmente foi. Assim, o Corinthians, por estar com um time misto, né, permitiu que o Santos fosse um pouco melhor, assim, ligeiramente melhor, né? E no segundo tempo o Corinthians foi muito melhor que o Santos, né, cara? É... E aí o VP até falou, né, que não dá pra repetir as dinâmicas do time, né? Embora você visse que fosse o mesmo a mesma formação tática, né? Foi um 4-3-3 ali com três meio-campistas, né? Um volante e dois meio-campistas mesmo, né? Ali com o Rony e com o Duqueiroz, assim, o Rony ele é bem limitado, né, em relação a qualquer outro meio-campista do Corinthians, né? E já não dá pra repetir as coisas, né? E faltou ali mais meio que um meia ali, né, que tenha mais essa característica de criatividade, você só tinha o próprio Duqueiroz, né? O VP falou do Felipe, né, que teve oportunidade. Eu achei que ele foi muito mal, tá? Eu sei que ele é novo e tal, mas ali vendo parece que não dá pra extrair nada dele. É bem brucutuzão, não parece ter muita técnica o Felipe centroavante, né? Mas enfim, né, ali o VP deu aquela colher de chá, né? Falou que o garoto teve a oportunidade porque trabalhou, enfim, né? E ele elogiou bastante Robert Renan. Ele parece bom mesmo, esse Robert, né? Até por estar nas seleções de base. Parece ser um zagueiro estilo João Vitor e o próprio Raul, né? Que tem uma boa saída ali, né? Enfim, comete seus erros. Eu fico um pouco preocupado, né? De novo, é, eu acho interessante esses zagueiros ter essa condição, né? Ainda mais no futebol moderno, de ser um zagueiro construtor. Só que eu não acho vital, tá bom? Não acho vital. Eu acho que o cara tem que ter uma noção ali, tem que saber dar chutão, tem que saber fazer aquele toque providencial, né? Dar aquele passe de segurança pro lateral, enfim, quebrar pra frente. E às vezes me incomoda esse excesso de querer construir o jogo. Às vezes não dá, cara. Primeiro é assim, primeiro é você desarmar o adversário ali, fechar bem, conseguir ter a sobra sua, conseguir garantir as jogadas pelo alto, como eles têm boa estatura, os três aí, né? O João, o Raul, o Robert, né? Depois pensa nisso de saída de bola, cara. Às vezes eu acho que essa zagueirada nova aí, principalmente aqui no Brasil, né? Foca muito nesse negócio de zagueiro construtor e deixa de lado algumas questões que são bem importantes ali para defesa, né? Como a questão da segurança, né? A confiança do jogador. A gente sabe, né, que tá muito vinculado a resultados e você ficar entregando a paçoca toda hora, aí, tipo o Robson, por exemplo, afeta a confiança. Então assim, mas Felipe, para o cara ser diferente, ele precisa fazer coisas diferentes. Eu concordo, só que assim, são estágios a serem seguidos, né, pessoal? Então, acho que esse Robert tem futuro, um zagueiro canhoto, diferente, né? Tem pouco no mercado, novo. Mas assim, tem que ser com calma, tem que lapidar. Tem que também tomar cuidado com esses elogios, né, cara? Ele também falou sobre o Júnior Moraes, né? Foi uma coisa que eu até falei no pós-jogo também. O Júnior Moraes,
Ele não é tão ruim, tá? Eu fico aqui às vezes sacaneando, às vezes até o Loucos do Bando Wesley sacaneia ele, chama de Bocelli ucraniano, né? Ele não parece ser tão ruim quanto ele aparenta, né? Só que como ele fica muito fora dos jogos, né? O cara tem sempre condição de jogo pra 45 minutos, tem sempre alguma coisa tirando das partidas. O cara parece estar sempre buscando a melhor forma física, né? E ritmo de jogo. Aí também é foda, né, cara? Não dá pra contar com ele pra nada, né? Além de não ser um centroavante pivôzão. Então, assim, entre ter um centroavante móvel, eu prefiro usar o Roger Guedes. E entre ter um centroavante pivô, o Corinthians não tem, porque ele também não faz essa função. Então, assim, pra mim ele fica como um atacante meio inútil nesse elenco, né, cara? Mas enfim, né? Sobre o Cantígio também, o VP deu uma desconversada, né? Sobre o caso da Comebol que deu a punição de 2 jogos, né, pro Cantígio após aquela expulsão na Bomboneira, né, contra o Boca, né? Ele cumpriu um contra o Always Red, naquela confusão generalizada que teve lá, que o VP invadiu o campo, mó treta lá na Bomboneira, né? Deu 96 horas antes da partida, a Comebol deu outro jogo pro Cantígio cumprir, né? O VP deu uma desconversada, né? Não quis muito entrar no mérito da Comebol ser sacana, não, mas aqui eu vou falar, né? Comebol sabe como é que é, né, cara? O que eles der pra fazer ali na beira do limite da justiça ali, né? Da beira do certo e errado, eles vão fazer, na margem ali, né? Pra poder prejudicar os times brasileiros. Não é só o Corinthians, tá? Não tô aqui falando desse vitimismo, é só com o Corinthians, não. Acontece com o Palmeiras, com o Santos, com o São Paulo, com o Flamengo, com o Galo, com o Grêmio. Acontece isso direto, né? Algum tipo de sacanagem. A gente sabe o que aconteceu em 2013 também, né? Ah, mas Felipe teve os motivos do Kevin Spada, enfim. Mas enfim, não foi decidido no campo, foi decidido fora, né? É, Ele também falou sobre a questão do Queiroz, né? Até uma pauta do pessoal conversando nos grupos, né? Sobre o Corinthians, assim, enfim, notícias, né? Por que, que o Vitor Pereira colocou o do Queiroz pra jogar, né? Não era arriscado e tal. Enfim, ele vem cometendo esse risco com o Duqueiroz há muito tempo, né? Não sejamos ingênuos, né? O Duqueiroz joga praticamente todas as partidas com o Corinthians, eu não consigo lembrar de uma que ele ficou fora. Ele joga todas as partidas, né? Ou ele entra, enfim, ou ele já começa e sai depois. E o VP disse que a ideia era ter ele e o Mantuan por 45 minutos e depois substituir o próprio Mantuan e Duqueiroz do primeiro pro segundo tempo, entrando o Juliano e o William para também ter 45 minutos. E a ideia era ter os quatro contra a equipe do Boca Juniors na terça-feira, né, cara? Amanhã, né? Então ele falou que essa era a ideia, né? Se você for ver ali, dá pra entender o que o VP planeja com uma equipe titular, né? Mesmo ele não dizendo que ele planeja ter uma equipe titular, é óbvio que ele tem os preferidos, né? Pensando na circunstância que o Corinthians joga agora no 4-3-3 mais integralmente, né? Então é Cássio no gol, entendo que o Fagner é titular. Acho que a dupla de zagueiros titular deva ser João Vitor e Raul. Na lateral esquerda, eu acho que aqui depende, tá? Não necessariamente do rodízio, eu acho que depende por jogo. Às vezes o Fábio Santos é mais útil na parte defensiva, às vezes o Piton é muito interessante para a parte ofensiva, então acho que aqui está em aberto. O primeiro volante do Corinthians, eu achava que esse meio-campo era composto com Maicon e Du, mas sem o Maicon dessa lesão, que ele vai ficar até agosto fora, né? Eu acredito que o meio-campo dele titular é Cantígio como primeiro homem, Du e Juliano mais à frente. Na esquerda, o William, no comando do ataque, o Roger Guedes, né? E eu acho que na ponta direita também é a critério do jogo Adson e Mantuan. Então por isso que ele disse isso, né? Acredito que o Mantuan deve iniciar contra o Boca Juniors, né, cara? Enfim, ele também falou sobre o Piton, né? Eu até falei na análise do pós-jogo, né? Que eu achei interessante o Piton ali como meia, né? Porque como sempre digo, né? Um Vzinho. E aí mais pela esquerda tava dessa vez o Piton. E ele tava intercalando com o William, né? Como ponta e como meio campo esquerdo, né? Então, assim, ele falou que ele quis ver, né? Ele até zoou, né? O pessoal chama ele de Pardal, né? Ele falou que é um desenho que ele assistia e tal, né? Ele achou engraçado, mas ele falou que ele colocou ali justamente para testar, porque realmente o Corinthians não tem opções para enfrentar o Boca, né? E se o Duqueiroz estiver fora da partida, realmente complicou muito. Vai colocar quem? O Xavier e o Rony? Então, assim, fica difícil, né? Ele vai ter que pensar em alguma coisa, talvez o Renato também esteja fora. Então ele tá pensando até no Lucas Piton ali como meia esquerda, né? Meio campista esquerdo, né? Vamos aguardar, né? Enfim, o cara até perguntou na coletiva lá se ele espera que o Corinthians repita a apresentação contra o Santos, né? Eu achei uma pergunta meio idiota, né? Porque assim, acho que o Vitor Pereira e nós torcedores sempre esperamos, né? Se o Corinthians pudesse ganhar todos os jogos de 4-0 seria excelente, né?
Mas eu acho assim, acho que o Corinthians vai tentar repetir aquele método aplicado contra o Santos na Copa do Brasil, né? Por isso que eu disse da escalação aqui anterior do que eu acho que ele deva ser o titular do Vitor Pereira. Então eu acho que está muito condicionado assim, até as peças. E, enfim, dependendo do adversário, o Mantuan, o Adson, o Lucas Piton, o Fábio Santos. Mas aqui já muda um pouco o esquema, né? Aqui é que o VP tem à disposição para tentar repetir aquele time. Você já não vai conseguir repetir aquele time, o Cantillo mesmo está fora. Então, vamos ver o que o VP apronta aí, né? É, Os caras também perguntaram sobre o Boca Juniors e tal, né? O que ele acha do Boca e tal. O Vitor Pereira disse que o Boca melhorou, tem mais soluções, né? Como ele fala, né? Dos jogos da fase de grupos agora para o mata-mata da Copa Libertadores. O que é bem verídico, né? Até porque a janela já está aberta na Argentina, então eles já podem inscrever jogadores novos, enfim. O Corinthians, assim como os demais clubes brasileiros, a janela vai abrir ainda, acho que é 18 de julho, né? Então, até lá as coisas podem mudar bastante, né? Então ele disse que não está muito preocupado com o Boca, embora saiba a questão dos jogadores lá, a condição que o time se encontra, né? Ele está preocupado em montar o Corinthians, e realmente eu acho que essa tem que ser a principal preocupação dele mesmo, porque você vê as opções ali que sobram, fica bem difícil, né? Você prever que o Corinthians vai conseguir ter uma boa exibição em Itaquera e precisa, né? Precisa dessa vitória contra o Boca de qualquer jeito, porque senão vai ficar muito difícil a classificação para as oitavas, né, cara? É... E ele também falou, o repórter perguntou a questão do Vitor Pereira ficar no Corinthians para ano que vem, né? Ter uma renovação. Como todo mundo sabe, ele não fez 6 meses com o Corinthians porque é o Corinthians, né? O Vitor Pereira ele costuma assinar um contrato de 1 ano, como ele foi contratado no meio do ano, né? Meio não, né? Mas ali na metade ali, né? De março, foi isso? Foi na reta final do Paulista ali já, né? Enfim, ele tem costume de fazer contratos, né, por temporada, né, uma temporada completa, e depois eles vê se o pessoal gostou dele, né, a diretoria, enfim, e se ele gostou também de ficar. Então ele falou que vai ver ainda, tem muita coisa para acontecer, né, e depois eles vão sentar para conversar, mas ele adiantou que a diretoria do Corinthians foi a melhor diretoria com quem ele trabalhou, né, onde ele tem a melhor relação até hoje, né, em todos os clubes na qual ele passou, né. Espero que o VP fique aí, né. Esperamos que os resultados venham. Eu acho que ele é um ótimo técnico, cara. Vem aí trazendo soluções para esse time. Enfim, deu uma evoluída em vários miúdos, né? Como ele fala aí, vários meninos da base. Deu uma encorpada no elenco do Corinthians sem contratações. Achei legal e agora ele tá pedindo nomes aí. Nessa coletiva ele foi mais enfático nessa questão. Enfim, esperamos aí que o Vitor Pereira tenha sorte nesses mata-matas e que ele tenha um trabalho longínquo, né? E depois o Corinthians consiga convencer ele a ficar. Eu ainda acho muito difícil dele ficar, cara. Eu não sei. Aqui é muito bagunçado o calendário. Enfim, é muito difícil treinar a equipe. Deve ser uma pressão desgraçada, né? O cara também ficar sem a família. Mas seria muito interessante. Ele que faz alguns movimentos, como, por exemplo, assistir a base jogar, tentar fazer uma integração mais imersiva ali dos sub-17, sub-20, sub-23, né, que acabou do Corinthians, né, mas que tinha até outro dia para a equipe principal. Então assim, o Duílio mesmo disse outro dia aí que o Vitor Pereira é o cara que mais trabalhou com a base desde que ele estava ali no Corinthians, né? E você vê relatos aí de que os moleques treinam, enfim. Ele dá muita oportunidade pra meninada aí jogar no time principal, né? Vamos ver o que acontece, né, cara? Ele foi bem enfático, né? O cara perguntou pra ele se o Corinthians tá atrás de um atacante, se ele podia falar do Yuri Alberto. E aí ele falou que não ia falar sobre jogadores que não do Corinthians, mas ele disse, o Corinthians precisa de um atacante, já que o Jô saiu, né? E precisa de um meio-campista. Tá bem lógico, né? Até por esse meio-campo aí que vai pra enfrentar o Boca, que a gente não sabe quem vai jogar, né? Quem tá disponível. Então eu concordo com o VP. Falaram de vários nomes aí, como o Eric. Acho que é Eric, né? Pulgar aí, um volante chileno que jogou, tá no Fenerbahçe aí, né? Vamos ver se sai essa contratação, né? Agora falando um pouquinho do Yuri Alberto, cara, essas informações não são minhas, tá? Obviamente, não sou jornalista. Fui vendo vídeos aí do meu timão, reportagens, né? Do Globoesporte.com, do próprio André Hernan no canal dele, né? Teve aquele Aleixo lá que trabalha na Rússia lá que deu informações, né? O que acontece? O Corinthians, ele já possui naquela cláusula nova da FIFA, um jogador da cláusula de guerra, né? Que seria o volante Maicon, né?
Então, assim, a FIFA disponibilizou para os atacantes não, né? Para os jogadores que atuam nos times ucranianos e russos que não se sentirem confortáveis em ficar no país, eles podem sair amigavelmente, né? Que vai ter o contrato congelado. E eles vão ter até metade de 2023, né? Que é até o final da atual temporada vigente europeia, né? Para poder ter outro lugar para trabalhar fora da Rússia e da Ucrânia, se assim eles quiserem, né, cara? Pois bem, né? O Corinthians já tem o Maicon nesse sentido. E eu fiquei sabendo também, né? Não sabia essa informação. Cada time pode se aproveitar de dois jogadores nesse sentido. Ou seja, o Corinthians já tem um sendo utilizado. A ideia inicial sobre o Yuri Alberto é que ele viria com essa cláusula de guerra para jogar pelo Corinthians. Mas depois surgiu novidades nessa negociação que ele viria em definitivo. Aí eu já achei estranho, porque ele possui contrato com o Zenit, né? E como é que ele viria para o Corinthians de forma definitiva, né? E aí que vem o pulo do gato. O Corinthians, ele trabalha para ter um empréstimo normal do Yuri Alberto em relação ao Zenit. Não é uma cláusula de guerra. Em troca, o Corinthians ele envia, né, por empréstimo o goleiro Ivan, que tem seu preço de mercado em 5 milhões de euros, e o meio atacante Mantuan, que tem seu preço fixado em 15 milhões de euros aí, empréstimo. E o Yuri Alberto viria da mesma forma, né? O Yuri que custa 20 milhões de euros, né? E aí, na metade de 2023, né, quando acabaria o empréstimo de ambas as partes, né, já que seria um empréstimo de um ano para cada lado, Ivan e Mantuan vão pro Zenit, Yuri Alberto vem pro Corinthians, né? Eles iriam netar, né? Então, assim, 5 mais 15, 20 do Yuri, sai elas por elas, né? O Corinthians pega o Yuri Alberto por definitivo e o Zenit possui o Mantuan e o Ivan por definitivo, né? E aí saiu notícias aí de que o Mantuan renovou o contrato com 2 anos, né? Por 2 anos com o Corinthians, né? Para ter esse empréstimo. E o Corinthians ainda não oficializou a chegada do Yuri Alberto, justamente porque tem várias partes aí para resolver. Não é só o Yuri, que aparentemente quer vir pro Corinthians, né? Teve até uma disputa com o Internacional aí, que parece que igualou o preço. Mas enfim, né? O Yuri Alberto aparentemente prefere o Corinthians. O Corinthians está jogando a Copa do Brasil e a Libertadores, né, cara? Acho que é bem prático. Talvez o Yuri Alberto ainda tenha até o sonho de jogar a Copa do Mundo no final do ano, vai que, né? Acredito que ele jogar no Corinthians teria mais vitrine do que o Internacional no momento, né, cara? Então, e porque o Corinthians também é mais midiático do que o Inter, né? Enfim, por que o Corinthians não quer utilizar a cláusula de guerra e tenta fazer todo esse trama, né? Primeiro, o Zenit ele tá bem interessado no Mantuan, já não é de agora. Parece que os caras lá, o treinador do Zenit tem uma preferência pelo Mantuan já faz um tempo. Eles estão estudando, né, e analisando o Mantuan uma cota já para futuramente ir para o Zenit. E segundo, que o Corinthians está vendo a situação do João Vitor, né? O João Vitor que pode ir para Porto, Sevilha, Benfica ainda não foi definido, mas fatalmente o João Vitor, nosso zagueiro, pode sair na janela de meio do ano. E aí o que acontece? O Corinthians gostaria de usar essa cláusula de guerra para trazer um zagueiro. E que zagueiro seria esse? Balbuena, que atualmente defende o Dinamo Moscou da Rússia. Então, tá vendo? Tá tudo interligado uma coisa com a outra. Essa seria a jogada do Corinthians aí, esse que é a forma que o Corinthians está pensando para fazer essa operação aí, vão ver todos esses jogadores que estão multiconectados aí, né? Quem me explicou isso aí foi o Wesley, né, do Loucos do Bando. Aliás, daqui a pouco tem live pós-jogo Corinthians e Santos e pré-jogo Corinthians e Boca, né? Daqui a pouquinho às 8. Reforço aí o convite para vocês participarem lá e dar o comentário, enfim. E ver lá, nós falar lá o que a gente acha, né? E aí Tá, agora eu vou falar o que eu acho, tá? Vamos lá. Eu fui vendo vários pontos de vista, né? Eu me apeguei a 2, tá? A 3, na verdade. O Léo, também do Loucos do Bando, falou, né? Lá no grupo, a gente tava conversando. Pô, mas você cobre de um lado e descobre do outro, né? Porque assim, o Corinthians até outro dia tava com necessidade de pontas no elenco. Tanto é que o VP colocou o Lucas Piton como ponta em um jogo aí, o pessoal meteu o pau nele, né? E aí você negocia o Mantuan, que pode fazer diversas posições nesse elenco, e traz o Yuri Alberto, que é importante porque o Corinthians não possui centroavante, não dá pra contar com o Júnior Moraes. E aí de quebra você pode até jogar o Roger Guedes de volta pra ponta, porque vai ter um cara daquela posição. Enfim, você ganha mais um cara pra ponta. Mas em números continua a mesma coisa o elenco, né? A mesma quantidade de números. Você troca uma peça por outra. Eu entendo que são duas necessidades iguais, mas talvez o Corinthians entenda que não.
que um centroavante precisa mais do que um ponta, né? Não sei. O Mantuan vem jogando bem, eu acho que enfim, o Yuri Alberto precisa de centroavante, o Corinthians não tem, mas eu não sei se o Mantuan era a melhor opção, né? Tanto é que com esse crescimento. Porém, outra coisa que tem que ser colocada em pauta é a questão do Mantuan já teve várias lesões no joelho, né, cara? Então acho que seria legal negociar ele logo. Enfim, a gente não sabe quando é que pode ser a próxima lesão dele, tomara que nunca mais, mas pode acontecer, né? O cara parece que é propício a lesões. Nesse joelho são lesões arriscadas, que encurtam muito a carreira do atleta, né, cara? E assim, cara, tem uma coisa que se chama lógica, tá? Eu tava pensando em todas as possibilidades. Essa cláusula de guerra, ela justamente tem pro pessoal querer sair lá desses dois países de forma amigável e que eles tenham essa possibilidade sem ser penalizados contratualmente, né? Eu acho muito na contramão o Mantuan e o Ivan quererem ir pra Europa, tá ligado? Pra esses países. Até porque na Rússia, eu não sei quando que a guerra vai acabar. A FIFA colocou até metade de 2023 que é a janela, mas não quer dizer nada que vai acabar a guerra até lá, né? Então, eu não sei como é que isso pode ocorrer, né? Talvez eles façam uma nova cláusula e tal. Mas até então, os clubes russos estão em possibilidades de jogar, por exemplo, a Champions League, jogar a UEFA Europa League. Eles vão ficar ali apenas no mercado russo ali, né? Jogando Copa Russa e Liga Russa, né? Eu acho que dá uma ofuscada ali no futebol deles. Porque assim, se você for ver, o Yuri Alberto está vindo pro Corinthians, no Brasil. Enfim, por todo o potencial que ele tem, pra mim não faz muito sentido. Ele deveria ir para outro time da Europa, por exemplo, se ele quisesse continuar por lá. Não sei se a Rússia oferece tanto poder midiático assim, tanto poder de crescimento na Europa assim, cara. Então, mas por outro lado também o Mantuan é a chance dele ingressar no mercado europeu, assim como o Ivan. É difícil pro goleiro brasileiro ir pra lá. Claro, você tem o caso aí do Alisson, do Ederson, outros goleiros bem jovens que saíram cedo, como Rafael Cabral, do Santos, que hoje está no Cruzeiro. Teve o Neto, né, que sempre é reserva de lá. Mas assim, não é tão fácil ir para a Europa. E o Mantuan, hoje em dia, faz uns 5 anos que está assim já. Os europeus grandes, os gigantes europeus, preferem contratar até no máximo 18, 19 anos. Passando disso, você já vai para um mercado já alternativo, como ali um Benfica, um Porto ali de Portugal, um leste europeu como o Shakhtar, um Zenit, né? Ou até o mercado grego ali que aparece como opção. E ali você tem que jogar bola para poder ir para um gigante europeu, né? Mas enfim, pode ser uma das últimas chances dele, enfim. E até nesse renovação de contrato ele colocou aí que ele poderia voltar imediatamente pro Corinthians, né? Desse tipo, e meio que cancelar esse empréstimo se assim ele quisesse, né? Vamos ver o que acontece, né? Tem muito tempo ainda para discorrer. Aparentemente com o Yuri Alberto tá tudo certo. Parece que você recebeu 1.300, né, por mês, um valor alto. Mas enfim, tem 21 anos também. Vamos ver o que acontece aí, né, com o Yuri Alberto. Fatalmente deve vir pro Corinthians, vamos ver em que moldes, né? E sobre o Balbuena, tá extremamente condicionado ao João Vitor sair do Corinthians nessa janela. E a questão do Pulgar aí, parece, o André Hernan até falou que o Corinthians, na verdade, ele foi oferecido ao Corinthians, né? Mas enfim, outros veículos falam que o Corinthians já mandou uma proposta, enfim, tá nessa discussão. E parece que foi o nome do VP. Faz sentido por vir da Turquia, né? Mas enfim, tá nesse pé. É isso aí, pessoal. Essa foi a análise da coletiva do VP. Ficou um vídeo um pouquinho grande aí. E mais a negociação com o Yuri Alberto, né? Se possível, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E daqui a pouquinho tem live no Loucos do Bando às 8, né? É isso aí, vai Corinthians!